Olá pessoal, boa noite. Tudo bem? Segundo ano EJA. Espero que sim, espero que esteja tudo bem com vocês, né? Essa semana a gente tem mais uma aula que eu gostaria que vocês assistissem lá no YouTube, né? Também tem um questionário no plataforma, no sala de aula, que é importante que você acesse lá, né? Semana que vem, na verdade, na sexta-feira, a gente vai se encontrar, vamos ver se a gente consegue arquitetar uma aula via o Meet, né, para a gente poder conversar um pouquinho a respeito do nosso dia a dia, nosso futuro, né, das coisas que vão acontecer. Mas enquanto isso, vamos tendo aula, vamos conversando, vamos estudando, que é importante a gente não desanimar e continuar estudando. Hoje o nosso trabalho é conversar um pouquinho sobre eletrosfera, né, mostrando para vocês especificamente aqui um cientista muito importante dentro do nosso mundo que contribuiu para a gente compreender a estrutura do átomo, que é esse camarada aqui chamado de Linus Pauling, né? Nesse link que vocês vão seguir depois aqui, vocês podem clicar em cima na parte do canal do vídeo que vai aparecer esse link aqui com a história do Linus Pauling, muito interessante, né? Dentro dessa perspectiva que a gente tem, ele foi um pioneiro, entendedor do conhecimento a respeito da estrutura atômica e também permitiu a gente entender e compreender muitas coisas além, como aqui mostra na foto a estrutura do DNA e a vitamina C, né? A vitamina C, ela é uma substância de extrema importância para o nosso mundo e o Pauling ele conseguiu compreender o estudo e a importância dessa vitamina para a gente, né? Então, quando a gente fala para entender a eletrosfera, a gente tem que lembrar daquela estrutura que a gente conversou anteriormente, né? Que os átomos são os componentes da matéria, tudo tem que ser formado por átomos, né? Então tudo é formado por átomos. Mas como é que é o átomo? Ele é um núcleo bem pequenininho, positivo, que tem lá nesse núcleo as partículas que nós chamamos de prótons, né? Prótons, e especificamente outras partículas que nós chamamos de nêutrons. Então, prótons e nêutrons são as partículas que compõem especificamente o núcleo do átomo, né? Então a gente sempre fala assim, próton e nêutron, núcleo atômico, né? E ao redor desse núcleo atômico, o que que existe? A região que nós chamamos de eletrosfera, né? Então é o núcleo e a região ao redor que nós chamamos, então vamos colocar aqui núcleo e a região ao redor. O núcleo tem prótons e nêutrons, né? Vamos destacar isso aqui. E a eletrosfera, né? O nome é bem sugestivo, né? Então seria uma esfera que tem lá especificamente os elétrons. Então, eletrosfera. Só que o Pauling, dentro dos trabalhos que a gente vem acompanhando, né? O que que se descobriu? Que a eletrosfera é a região onde ficam os elétrons. Mas como é que ficam os elétrons? Eles ficam divididos aqui em níveis, né? Então assim, então tem o primeiro nível que é o que eu desenhei, que é perto do núcleo, o segundo nível, o terceiro nível, o quarto nível, né? Vou deixar esse aqui como sendo o quinto, não, vou dar mais um aqui, o quinto nível de energia, o sexto nível e o sétimo nível. Então, os elétrons eles ficam distribuídos em 7 níveis de energia, né? Então, os elétrons eles ficam distribuídos aqui dentro dessa eletrosfera, né? Então, se a gente fala, por exemplo, de um átomo qualquer, vamos ver como exemplo aqui, o átomo do gás, caiu meu fone aqui, o átomo do gás neônio. Então, o neônio ele tem o número atômico dele é 10, né? E o número de massa dele é 20. Aí a gente lembra, o número atômico é o número de prótons, então ele tem 10 prótons no núcleo. O número de nêutrons é o número de massa, né? Menos o número atômico. Então a gente recorda lá da aula passada que o número de nêutrons a gente subtrai os dois. São 20. E como eu tenho, então, um átomo neutro, ele tem especificamente aqui 20. Então a gente escreve aqui o elétron, põe um Ezinho, põe 20. Então são 20 elétrons. Daí o que ocorre? A gente já sabe que 10 prótons positivos e 20 nêutrons sem carga elétrica estão no núcleo. Então estão aqui na região central, ó, bem no centrinho aqui, no núcleo do átomo, né? Agora, e os elétrons, que são 20? Onde é que estão esses elétrons? Eles estão distribuídos aqui nessa região, né, ao redor do núcleo atômico, que a gente chama de eletrosfera. Vou até pintar ela todinha, tá vendo? Vou pintá-la todinha, por quê?
a gente não consegue definir com precisão a localização do elétron, né? O que a gente faz? A gente tem regiões onde provavelmente o elétron se encontra, tá? E aí nessa história toda, quem descobriu como fazer essa previsão de onde é que os elétrons se encontram em todas essas regiões foi justamente aquele camarada que eu mostrei na foto, que é o Linus Pauling, né? Então, o Linus Pauling construiu para a gente poder descobrir onde é que ficam os elétrons, se eles estão no primeiro nível, no segundo, no terceiro, porque a gente tem o nível mais próximo do núcleo e o nível mais distante, né? Então, esse aqui é o sétimo nível, né? Deixa eu trocar aqui. Esse aqui, deixa eu apagar. Esse daqui é o sétimo nível de energia, né? Sétimo nível. E esse aqui é o primeiro. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Então, o que o Pauling fez? Ele descobriu uma maneira da gente organizar essa divisão dos níveis de energia, né? A gente fala nível ou camada, né? E ele propôs o que a gente chama de diagrama. O diagrama é uma ferramenta, tá? Então, assim, já está pronto para a gente não tem que ficar pensando muito como é que a gente vai usá-lo, não. A gente simplesmente vai usá-lo. Então, como seria o diagrama? O diagrama de Pauling, ele parte do pressuposto que a gente tem que considerar assim, ó, que a eletrosfera é a região ao redor do núcleo do átomo, e essa eletrosfera é dividida em duas partes. A gente tem níveis, que eu tinha mencionado para vocês, né? Então, a gente contou 7, né? São 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 níveis de energia. E tem, além dos níveis, né, dentro daquela estrutura, entre os níveis, existe uma subdivisão que nós chamamos de subníveis. Então, nós temos subníveis de energia, né? Os subníveis nós consideramos 4, tá? Um a gente chama de S, o outro a gente chama de P, o outro a gente chama de D e o outro a gente chama de F. Só que tem um detalhe interessante. Cada subnível desse ele tem um número máximo de elétrons que você pode colocar lá, né? É como se fosse um guarda-roupa. Você tem lá um guarda-roupa, lá dentro tem várias divisões, tem vários níveis, várias prateleiras. Aí se você pegar em uma prateleira tem uma gaveta, então naquela gaveta cabe um número de meias. Aqui é o mesmo esquema. Nível, subnível, e cada subnível desse comporta um número máximo de elétrons. Ó. O S são 2, o P são 6, o D são 10 e o F aqui nós podemos armazenar no máximo 14 elétrons, né? Mas e qual foi a grande sacada do Pauling? Criar a ferramenta, né? A ferramenta que a gente vai usar para distribuir os átomos, né? Como é que é essa ferramenta? Essa aqui, ó. Então tem a foto do Pauling aqui. E a ferramenta a gente chama de diagrama de Pauling, né? Diagrama de distribuição. Quando a gente olha o diagrama, a gente tem que pensar assim, ó, que aqui em cima na pontinha, aqui onde eu estou fazendo essa bolinha, é o local que a gente tem o núcleo. E cada númerozinho desse aqui corresponde a um nível. Então, olha só. O primeiro nível, então vocês estão vendo, está escrito aqui, ó, 1S. Lá no primeiro nível só tem o subnível S. Já no segundo, eu tenho o S e o P. No terceiro, eu tenho o S, o P e o D. No quarto, eu tenho o S, o P, o D e o F. E assim, à medida que a gente vai se distanciando do núcleo, o número de subníveis ele vai diminuindo, até chegar na última aqui, que é o sétimo, né? Então, ele organizou tudo bonitinho, né? O nível de energia para os átomos e propôs que a gente pode distribuir para qualquer átomo os elétrons que ele tenha, né? É o caso que a gente estava mencionando lá, o neônio. O neônio, que a gente estava falando anteriormente, ele tem especificamente 10 elétrons, então são 10 elétrons. Como é que ficam os elétrons no diagrama de Pauling? Né? A gente tem que fazer assim, ó, são 10 elétrons que têm que ser distribuídos aqui. Qual é a ordem? A ordem que a gente usa é sempre seguindo a setinha. Tá vendo essa setinha vermelha? A gente tem que seguir ela. A gente começa aqui na ponta e vai descendo até o final. Na ponta, pontinha, até o final da setinha. Então, ponta, seta, sempre, tá? E aí a gente vem preenchendo, né? Lembrando que cada subnível desse, ele cabe o número máximo de elétrons. Ó, no S são 2, a gente põe o elétron aqui em cima, tá? No P são 6, no D são F, no D são 10, no D são F, ó, e no F são 14. Aí eu venho aqui preenchendo, ó. Então vamos pegar aqui uma cor para dar destaque. Vamos pegar o primeiro, ó.
Então, o primeiro que eu descobri é um S. Ah, no S só cabem 2 elétrons, mas eu tenho 10. Aí eu venho e preencho aqui 2, ó, põe aqui em cima, um S2. Então, o que diz isso pra gente? Que ele tem 2 elétrons no primeiro subnível, no primeiro nível. Aí eu terminei aqui, eu vou para a próxima. Opa, 2S. No S só cabem 2. Aí eu ponho mais 2. E até agora eu distribuí 4 de 10. 4 elétrons de 10. Aí eu vou para o próximo, é o P. Opa, no P cabem 6. E aí eu venho e coloco aqui 6. Então eu tenho a distribuição eletrônica para ele, né? Como seria a distribuição eletrônica para ele? Vamos colocar aqui, ó. Então o neônio 10, ele tem no primeiro nível 2 elétrons, no segundo nível 2 elétrons e depois no segundo subnível, né, 2p, 6 elétrons. Então isso aqui é o que a gente chama de distribuição eletrônica, tá? Que ela vai mudar, ela vai variar, vai depender do número de átomos que você tenha desse número, mas o segredo é preencher o diagrama de Pauling, que a gente está colocando ali atrás, né? Seguindo o número máximo de elétrons de cada um, passo a passo naquelas setinhas, tá? No início a gente tem um pouco de dificuldade, porque não é fácil mesmo não, mas a gente vai fazendo com calma até compreender todo o processo. Vou fazer mais um exemplo para a gente mostrar para vocês. Vamos pegar aqui o argônio, número atômico 18. Eu vou seguir o diagrama de cabeça lá. Então, ó, o primeiro é um S. Aí eu venho aqui no S só cabem 2. Eu tenho 18. Aí terminei. Ah, o segundo é o 2S. Opa, cabe mais 2. Coloquei mais 4. Aí vou pro próximo. 2P. Opa, no P cabem 6. Foram 10. Aí a sequência ela sempre fala para você vir na diagonal. Aí você vem 3S2, 12. E aí depois do 3S, o próximo é o 3P. Aí eu venho 3P6, 18. Então eu consegui fazer aqui a distribuição eletrônica para o argônio, tá? Então, galera, a gente vai praticar. Vou deixar uma atividade para vocês fazerem, tá? Lá no Google, né? Lá na plataforma da secretaria, lá no Classroom. É uma atividade para vocês fazerem para entregar também. Vou colocar alguns pequenininhos para vocês tentarem. E na sexta-feira a gente abre uma aula ao vivo, então fiquem espertos que eu vou deixar o link para vocês no mural, né? E aí no nosso horário de aula, que a aula está sendo de 7h30 até as 10, né? A gente entra lá para a gente conversar. Nessa quarta-feira eu quero que vocês assistam essa aula primeiro, tá? E tentem responder o questionário para a gente conversar, tá bom? Fiquem com Deus, boa semana a todos.